Fala galera que acompanha o CCV, o clássico é clássico e vice-versa. E hoje nós vamos de análise da rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, nós vamos analisar tudo o que aconteceu na nona rodada do Campeonato Brasileiro. Times que decepcionaram, times que surpreenderam. A gente vai ver o que aconteceu nessa última rodada, como ficou a tabela. Bora pra análise. Bom, vamos lá então. A gente teve uma rodada que começou no sábado às 7 horas, que foi América 2, Santos 0, me surpreendendo, afinal, não pelo resultado em si, mas pelo futebol que o América vem apresentando no comando do Wagner Mancini. Segunda vitória seguida, conseguindo uma recuperação muito legal. Apesar de eu acreditar ainda que ele vai brigar para não cair, já começa aí a fazer pontos importantes para se afastar desse perigo de queda, né? Que é iminente ainda dentro do América. O Santos, como eu já tinha falado, é isso aí, esse é o Santos do Diniz. O Diniz é esse cara que ele te surpreende, você vai ver, vai ter Flamengo e Santos, 4-0 pro Santos. Aí pega Cuiabá e Santos, 1-0 pro Cuiabá. Assim, realmente, parece que ele surpreende quando você pensa que ele vai perder e perde quando você pensa que ele vai ganhar. E aí depois teve um outro jogo que foi Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1. O Atlético vence, mas o Fortaleza mostra sua força, não vendeu muito barato essa derrota não. O Atlético Paranaense chegou a ser líder nesse dia, pela vitória, mas depois acabou perdendo a liderança. Mas o Atlético está muito bem, realmente é impressionante como que o Atlético está legal. Como eu falo, dificilmente ele vai cair drasticamente de produção, porque o Atlético é um time que não costuma precisar vender seus jogadores. Então ele vai manter esse time, vai manter esse técnico até o final. A chance, o Atlético Paranaense já está praticamente, na minha opinião, garantido na Libertadores, porque eu acho que dificilmente vai cair de produção. E no último jogo, no sábado, foi Corinthians 1, Inter 1, o Corinthians reclamando muito da arbitragem, né? O Inter deixando muito a desejar no futebol, a gente esperava muito mais na chegada do Diego Aguirre, apesar de eu não ser a favor da chegada dele, eu não achava que era a melhor opção, mas esperava-se que ia melhorar. Melhorou? Pouquíssimo perto do que o Inter pode entregar. Assim como eu questionava muito o Miguel Ángel Ramírez pelo que o Inter entregava na mão dele, já começa a questionar o Diego Aguirre. Mas, como é início de trabalho, vamos dar um tempinho para ele trabalhar. Enquanto isso, o Silvinho continua tirando leite de pedra, conseguindo aí seus pontinhos para salvar o Corinthians de uma eventual queda. O Corinthians está empatando muito, né? O Corinthians está empatando demais. Mas é o que eu falo, é ponto importante aí para que a gente pensava que o Corinthians ia brigar para não cair. Então essa pontuaçãozinha de 1 em 1 pontinho pode afastar um pouquinho o Corinthians. E uma vitória ali, outra ali, vai deixando o Corinthians fora dessa briga contra o rebaixamento. No domingo às 11 da manhã tivemos uma Chape 0, Bahia 2. Eu achei que, assim, realmente, gente, eu tô admirando. A Chapecoense é muito limitada e tá batalhando como pode, sabe? Ela segurou o primeiro tempo inteiro contra o Bahia, mas não teve perna para chegar até o final. E aí no final você tem dois jogadores desse nível no Bahia, Rodriguinho e Gilberto, que eram para estar em São Paulo, Corinthians, Fluminense, era para estar um grande time, mas eles estão lá no Bahia. O Bahia tá com uma estrutura muito boa e o Bahia consegue com esse elenco matar o jogo no final e garantir seus 2-0. O Bahia lá em cima da tabela ainda, né? E a Chape cada vez mais próxima da Série B. 2 jogos nós tivemos no domingo às 4 da tarde. Flamengo 0, Fluminense 1. Né? Muitas pessoas apostavam aí como um Flamengo vencedor desse clássico, inclusive eu. Mas até porque o Fluminense tinha decepcionado na última rodada, tomando um 4-1 em casa do Atlético Paranaense. Mas aí o Fluminense acho que entrou com mais sangue nos olhos contra o Flamengo. E aí conseguiu um gol no finalzinho, gol do André, o volante, garoto da base, 20 anos, e ganhou do Flamengo. Importante ponto para o Fluminense, que começa a encostar nos líderes de cima. O Flamengo se mantém no meio da tabela, mas ainda tem 2 jogos a menos, isso é bom, importante falar. Assim como o Atlético Paranaense, tá? Também tem um jogo a menos e pode vir a ser líder, caso vença seus jogos. E depois a gente vai ter um Sport 0, Palmeiras 1. Pelo futebol que o Sport vinha apresentando, eu acreditava numa goleada do Palmeiras. Não foi isso que aconteceu. O Palmeiras abriu o placar, tentou, mas não
conseguiu fazer mais do que 1 a 0 com o de Gustavo Scarpa, né? Palmeiras realmente é o único time grande ali praticamente brigando pelo título, é um dos favoritos a ser campeão. Eu tava simulando um pouquinho assim, eu tava olhando, acho que o Red Bull consegue se manter nesse primeiro turno na liderança. Eu acho que o Bragantino vai acabar pegando a liderança do primeiro turno, mas o Palmeiras acho que no segundo turno principalmente vem realmente para ser campeão. Acho que é um dos favoritos, sim. Vamos ver como vai se desenhar essa tabela, né? Às 6h15 teve jogo de São Paulo 1, Bragantino 2. O Crespo tá com Covid, né? Então ele não estava na beira do campo. Tava o time do São Paulo titular aceitável, mas eu tô achando, tá? Que o Crespo quer muito um centroavante. E para poder fazer uma chantagemzinha por esse centroavante, ele não tá colocando o Pablo para jogar. Tipo assim, se eu pôr o Pablo e ele fizer gol, os caras vão falar pra mim, olha, ó, tem um centroavante aí. Então eu não ponho o Pablo, porque aí o Pablo não me dá dor de cabeça e eu consigo logo um centroavante. Aliás, esse centroavante que o São Paulo está atrás está muito perto de fechar, é o Caleri. Não me entra na cabeça por que o Pablo não joga, tá? Ah, Valdir, mas você sempre criticou o Pablo. Sempre critiquei, enquanto tinha o Luciano. Se você tem um Luciano que tem presença diária, não faz sentido o Pablo ser titular. Mas se você não tem o Luciano e não tem mais ninguém, o Pablo vira a opção número 1. O Pablo precisa jogar com o Rigoni ou com o Éder. E ponto, gente. Não tem conversa. Não adianta ficar querendo inventar. Mas assim, o Bragantino tá muito bem, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, jogou melhor, o São Paulo pressionou muito no primeiro tempo, aí quando fez o gol pensou, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos segurar esse resultado, a gente precisa da vitória? Aí o Braga foi pra cima, o Braga muito bem estruturadinho, virou o jogo. Depois teve o Ceará, 2 a 0 contra a Juventude. Né, o Ceará pegou um dos times mais frágeis do campeonato, na minha opinião, apesar do Juventude estava aí há 4, 5 jogos sem derrota, mas o Juventude é um time extremamente frágil. O Ceará consegue um ponto importante, se coloca na 8ª colocação ali, o Juventude desce um pouquinho, até porque o meio da tabela está bem embolado, mas eu acho que o Juventude e o Ceará vão brigar ainda lá embaixo. É um confronto direto, então o Ceará saiu na frente nesse confronto aí contra o rebaixamento. Também o último jogo às 6h30 foi Cuiabá 0, Atlético Mineiro 1. Mesma coisa, o Atlético Mineiro na última rodada tinha metido 4, então a gente também achou que iria chegar atropelando o Cuiabá. Não foi isso. O Nátio Fernandes fez mais um gol. Nossa, como que joga esse argentino, gente. Esse Nátio Fernandes joga uma barbaridade, né? Ganhou de 1 a 0, excelente. O Galo hoje está brigando pelo título, está na parte de cima da tabela. Acho que será assim até o final, mas precisa corrigir alguns detalhes, né? Perdeu muitos pontinhos bobo nesse início de Brasileirão, pode fazer falta lá na frente, mas ontem venceu, estamos falando de ontem, parabéns pro Galo e toca o barco. Depois a gente teve um Grêmio 0, Atlético Goianiense 1, que resultou na demissão do Thiago Nunes, né? O Grêmio está a 7 jogos sem vitória, né? 7 jogos sem vitória, apenas 2 empates e 5 derrotas. Tem ainda 2 jogos a menos, mas perdeu para o Atlético Goianiense em casa. E o presidente já havia avisado o Thiago Nunes, ó, eu tô tentando te segurar, mas você precisa vencer porque a gente já está há muito tempo sem vitória. O que aconteceu foi a demissão natural do Thiago Nunes, né, que vinha muito pressionado e acabou realmente se concretizando, né? Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo, assim que eu terminar esse vídeo eu vou gravar o vídeo do novo técnico do Grêmio, quem deve ser, mas a princípio o Atlético Goianiense belisca um ponto de um time extremamente frágil que era o Grêmio, afinal o Grêmio não vinha ganhando de ninguém, assim como o São Paulo. Hoje o Grêmio e o São Paulo, eu sinto que o problema deles não é tanto técnico, não é tanto físico, não é tanto nada. Eu sinto que o problema é psicológico. Eles se colocaram em situações difíceis de sair, né? Porque você já está na 10ª rodada, vai começar, e você ainda não venceu, te causa psicologicamente. Como eu falei, o São Paulo não estava mal no primeiro tempo, mas acho que bate aquele negócio assim, vixe, a gente não pode perder. E aí vamos segurar esse 1 a 0, sabe? O Grêmio, de certa forma, a gente sentia nesse jogo, tipo assim, ele ia para ataque com medo de tomar gol, sabe? Ele ia para ataque porque ele sabia que ele precisava ganhar. Mas sempre que a bola chegava no pé do Atlético Goianiense, batia um desespero.
o Atlético acha um gol e aí acaba ganhando o jogo, né? Importante ponto para o Atlético Goianiense, que ainda está na parte de cima da tabela, enquanto o Grêmio continua a sua briga contra o rebaixamento. Para finalizar, vamos falar um pouco dessa tabela ao final da 9ª rodada. Bragantino líder com 21, invicto, incontestável, com o Atlético Paranaense segundo colocado com 19, mas também o Palmeiras tem 19, é o terceiro, tá? Então estão empatados ali, a diferença é que o Atlético Paranaense tomou menos gols. Atlético Mineiro é o quarto colocado com 16 pontos, Fortaleza é o quinto com 15, o Bahia é o sexto com 14 pontos, fecharia o G6 ali, times que iriam para a Libertadores, né? Depois a gente tem o Atlético Goianiense com 13 junto com o Ceará também, sétimo e oitavo colocado. Também o Fluminense tem 13, é o nono. O Flamengo é o 10º com 12, o Santos é o 11º também com 12, Juventude é o 12º com 12, Corinthians 13º com 11, Inter 14º com 10, América de Minas 15º com 9, Sport 16º com 6 pontos, né? E aí a zona de rebaixamento: São Paulo, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio. Nenhum dos 4 venceu ainda. São Paulo 5 pontos, Cuiabá e Chape 4, Grêmio tem 2 pontos, tá? Próxima rodada, na 10ª rodada, eu vou fazer uma análise um pouco mais a fundo desse campeonato. Por enquanto eu só vou comentando bem rapidamente os jogos, né? Na próxima rodada eu vou comentar os jogos e comentar o desenrolar do campeonato, como eu acho que ele está sendo definido, beleza? Não esquece de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Compartilhe, comente aqui embaixo a sua opinião, porque quero saber a sua opinião também. Não há tempo para mais nada. Apita o árbitro e valeu, gente. Até o próximo vídeo.